mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz, eu sou o pastor Luiz Gustavo, estou aqui para compartilhar a palavra de Deus com você. E hoje nós vamos continuar a nossa série, A Beleza Oculta dos Salmos. Eu quero convidar você para uma leitura no Salmo de número 62, Salmo de Davi, que diz assim a palavra do nosso Deus. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é minha rocha e a minha salvação. E o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida, ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é minha rocha, a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus. Falsidade, os de fina estirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo a sua obra. Amém? Esse salmo de Davi é um salmo rico que traz aí para o nosso coração algumas verdades e eu quero compartilhá-las com você agora. Bom, temos que nos lembrar que Davi, diferente do seu filho Salomão, viveu num período de constantes guerras. Salomão não enfrentou guerras. Salomão negociava, viveu um período que era, na verdade, fruto das guerras que o seu pai travou. A expansão do reino de Davi se deu por meio de guerras, de confrontos, né? E a expansão do reino por meio de Salomão, por acertos políticos, por diálogos, por muitas coisas que Salomão fez, algumas boas e outras ruins, algumas coligações que não foram boas nem para Salomão, nem para o povo de Israel. E a vida é sempre assim, né? Nós vivemos tempos de guerra, tempos de paz, né? Mas não há guerra que dure para sempre e nem tampouco paz que dure para sempre. Bom, muito bem. Davi, então, ele vive um contexto bélico, ele vive um contexto de muitas ameaças, há confrontos e problemas sociológicos instalados dentro de Israel antes de Davi ser rei e também depois de Davi ser rei. Ou seja, estar em uma posição não significa nada na nossa vida, né? Nós vamos passar por lutas estando em momentos de posicionamentos contrários e vamos ter lutas tendo momentos de posicionamentos favoráveis também, né? A vida sempre é uma luta, ou de um jeito ou de outro. Então Davi ele vai compor 2 versos aqui muito interessantes e vai fazer uma conclusão. Os 2 versos começam com uma expressão semelhante. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Você vai ver esse verso, né, na primeira parte, né, essa estrofe aqui, abrindo a primeira parte do verso, e depois no verso 5 a mesma coisa. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Davi sabe muito bem qual é a fonte na qual ele vai beber e na qual ele vai se abrigar, na qual ele vai ter alimento para sua alma, na qual ele vai ter tranquilidade para sua alma, né? Em uma outra versão desse salmo nós vamos ler a palavra repousa minha alma, né? Ou seja, um dos grandes problemas da nossa vida,
da nossa geração, de todas as gerações pregressas, são exatamente as aflições que nós vivemos do lado de dentro. Sabe, porque do lado de fora a gente dá um jeito. Porque do lado de fora a gente resolve os problemas. Mas quando a aflição está do lado de dentro, da alma, né, do corpo, do entendimento, quando o problema está aqui dentro dessa caixa, dentro da mente, a gente não consegue dormir, a gente não consegue se alimentar, a gente troca dia pela noite, a gente fica desesperado, depressivo. Porque muitas vezes nós queremos uma resposta aqui dentro, vindo lá de fora, e não vem. As respostas para o nosso conflito, as respostas para as nossas guerras e dramas pessoais só vão vir de dentro. Só vão vir do Espírito Santo que habita em nós. Então é um problema lá dentro que tem que ser resolvido lá dentro. Espera em Deus. Às vezes nós esperamos muitas respostas externas para problemas que são internos. São coisas que precisam ser tratadas lá dentro, né? Só dele vem a minha salvação. Ele é minha rocha e a minha salvação. É interessante que Davi, tanto no primeiro verso como no segundo verso, ou melhor, na primeira estrofe como na segunda estrofe desse salmo, ele vai entender que a resposta para as suas causas internas vem do Senhor, nunca do lado de fora. Davi vai reafirmar, tanto no início como depois na segunda parte, que Deus é a rocha e a minha salvação. Ele fala isso no verso 2, ele fala isso no verso 6. Dele depende a minha salvação. Ele é o meu refúgio. Mas é interessante que essa confiança que Davi vai externalizar nesse salmo, ela não é uma confiança que está passando por um caminho sem problemas. Pelo contrário. Aqui, a partir do verso 3, ele diz que há um problema, há uma crise. Ele diz assim: até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribar? Davi está apontando aqui para uma covardia. Vivemos tempo de covardia. A covardia sempre fez parte da sociedade que caminha, que tenta progredir, mas ela precisa progredir e romper no meio dessa covardia. Vários homens se arremessando, se acometendo contra um homem e derribando ele como se fosse uma parede pendida ou um muro que está prestes a cair. No verso 4, Davi traz à nossa reflexão um contexto que eu vivo, que você vive, que todo mundo de alguma maneira vive. Ele fala de algumas relações conturbadas e falsas. Ele diz aqui, na mentira se comprazem, porém as suas bocas bendizem, mas o seu interior maldiz. Quantos de nós não temos que lidar com a falsidade de pessoas que se comprazem, ou seja, que têm alegria na mentira? Quantas vezes nós não vamos ter pessoas diante de nós que com as suas bocas bendizem, ou melhor, falam coisas boas para você, ou batem no seu ombro e dizem que você é bom, que gostam de você, né? Uma das frases que a gente mais gosta de dizer e mais costumamos ouvir: tamo junto. Mas por dentro, essas pessoas que nos dizem isso nos maldizem, nutrem contra nós inveja, ciúmes, competição, facção. E quem sabe você não é alguém que também está sendo inclinado a ter esse tipo de comportamento, hein? Então, sabe, por mais que nós tenhamos que nos relacionar, eu costumo dizer que a palavra de Deus nos ensina que todos os frutos do Espírito nos foram dados, né? Eu não estou falando de dons, estou falando dos frutos, né? O amor, bondade, benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Todos esses elementos que são consequência da ação do Espírito Santo na vida de qualquer pessoa, pelo menos deveria ser, eles não são dados para dar manutenção dos nossos relacionamentos. Já parou para pensar nisso? Todos eles nos são dados para que haja manutenção no relacionamento.
Porque cristianismo é relacionamento. Não tem como ser cristão sem ser discípulo, sem relacionar, sem pregar para outras pessoas, sem compartilhar as boas novas. Não tem, isso é cristianismo, isso é outra coisa. Então, Davi está dizendo, você vai ter que passar por isso, viver com isso, conviver com isso. Mas saber que a expectativa da tua alma não está nas pessoas, e nem nos relacionamentos, e nem nas coisas exteriores, mas a nossa salvação, a nossa alma espera e repousa no Senhor. Aqui no verso 8, o salmista diz: confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante a ele o vosso coração, ele é o nosso refúgio. E aí ele vai fazer mais uma apresentação da sociedade. Somente vaidade são os homens plebeus. Falsidade, os de fina estirpe. Ele vai analisar aqui a classe pobre, a classe rica, e vai ver que nelas, tanto em uma quanto em outra, vão ter comportamentos ruins. É lógico que você vai encontrar gente boa, tanto entre os plebeus, como diz o texto aqui, como os de fina estirpe. Sabe, não é o dinheiro, não é o poder que corrompe ninguém. Mas eu acredito que o poder e o dinheiro, na verdade, revelam os que já estão corrompidos lá dentro. Sabe, não é o dinheiro que vai te corromper, não é o poder que vai te corromper. Tem muita gente que tem dinheiro e é digna, é firme no Senhor. E tem muita gente que não tem e não é. Tem muita gente que se vitimiza em uma situação, em uma circunstância, e quer sempre ser a vítima, quer sempre só reclamar e murmurar. Agora dá dinheiro e poder para essa pessoa, ela vai continuar sendo assim, ela não vai melhorar. Isso é caráter. Sabe, você não precisa nem ser crente para ter caráter, não. Caráter é uma coisa que tem muita gente que não é cristão e tem, e é bom que tenha. E tem muito cristão que diz amar a Deus, que diz amar Jesus, seguir Jesus, e não tem caráter. Pecadores, todos nós somos. Errar, todos nós erramos. Mas tem gente que insiste em viver uma vida dizendo uma coisa e fazendo outra. Esse que é o grande problema. Errar, todo mundo erra. Cair, todo mundo cai. Né? Agora, permanecer caído e achar que está legal, aí não. Verso 10 ele diz uma coisa muito interessante. Ele começa a fazer uma análise sobre a confiança que nós temos nas coisas desse mundo. As conquistadas, em primeiro lugar aqui, de maneira desonesta, verso 10. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos glorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o seu coração. Aqui já é uma análise de uma prosperidade, seja ela lícita ou não. Tem muita gente que faz coisa muito errada para conseguir o que quer. Tem gente que paga um preço moral, espiritual muito alto para prosperar. E tem gente que prospera de maneira lícita, honesta, mas ama tanto essa prosperidade, mas se agarra tanto nessa prosperidade, que perde a linha. Põe tanto o coração nela, e o coração se acostuma a estar nas riquezas e deixa de estar na rocha, onde ele deveria estar. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi isto. Né? Interessante, eu vejo aqui uma plataforma de compartilhamento. Deus fala só uma vez. E a gente replica. Por isso que Davi ouviu mais de uma vez. Deus só falou uma vez. Davi ouviu mais de uma vez porque aquilo que Deus fala nós precisamos repetir. A ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Nós vivemos pela graça. E a graça não está no trabalho, a graça não está na igreja, a graça não está no pastor, a graça não está nos ministérios. Então não é lá que o teu coração tem que estar. O teu coração tem que estar no Senhor. E a Ele pertence a graça. Bom, e Ele retribui segundo as suas obras, né? Ou seja, não é trabalhando que você vai receber. Né? E essas obras aqui não significam apenas obras físicas. Né? Você precisa ter um entendimento um pouco mais amplo do que Davi está falando.
Mas eu quero citar aqui a beleza oculta desse salmo. Eu lendo esse salmo percebi que Davi varia um tom nas cabeças desses estrofes. Na primeira, lá no verso 1, ele diz assim: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Quando ele inicia a segunda estrofe com a mesma estrutura, ele muda uma palavra. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Eu entendo isso aqui como uma análise de processo, sabe? Eu entendo essa palavra aqui como algo ordinário na nossa vida. E que eu preciso entender e você precisa entender também, querido. Davi está dizendo aqui o seguinte: olha, primeiro vem a salvação, depois vem a esperança. Davi não está colocando a carroça na frente dos bois. Tem muitas pessoas que buscam a esperança para a sua vida e buscam em lugares errados. A sua alma só vai descansar, só vai repousar, só vai esperar silenciosa na esperança, depois que ela repousar silenciosa na salvação. Se você quer encontrar a verdadeira esperança para a tua vida, a esperança ela é um alicerce, é uma coluna que mantém a tua vida de pé, querido. Tem dias na nossa caminhada que a gente sente que tudo está desabando. E a única força, a única estrutura que mantém você caminhando ainda é a esperança. Agora, a verdadeira esperança você só vai encontrar se você encontrar a verdadeira salvação. Se você estiver em Cristo, a tua alma só vai repousar segura na esperança quando ela repousar segura na salvação. Então busque a Cristo enquanto se pode achar. Entregue o seu coração para Jesus. Confie na salvação. E aí essa salvação vai produzir a verdadeira esperança. E o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos que essa esperança não se confunde. Não coloque a tua esperança na riqueza, não coloque a tua esperança em relacionamentos, não coloque a sua esperança em lugares onde você deseja chegar, porque quando você chegar lá, quando você se tornar o que você quer ser, quando você juntar a riqueza que você quer ter, você vai perceber que elas são vaidade, mera vaidade. Elas não significam nada, não dizem nada, não constroem nada. Mas a verdadeira esperança está no Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Nos encontramos na próxima semana aqui no programa Graça e Paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.